Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante as últimas semanas, temos dedicado as mensagens das sextas-feiras à santidade. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens pensando sobre a necessidade de ir contra a correnteza, até no contexto religioso. Existe um perigo enorme em seguir as tendências e movimentos religiosos. Vamos ver um caso do Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 8, onde o povo de Israel pediu um rei e deixou Samuel triste, mas pior ainda, deixou Deus triste. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5 diz, eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Nós queremos um rei igual a todas as nações ao nosso redor, eles falaram para Samuel. Hoje em dia, não é a mesma coisa que observamos uma certa empolgação com movimentos religiosos. Se alguma coisa começa a mostrar um certo resultado em um grupo religioso, outro grupo copia a mesma coisa e vão várias pessoas atrás desses movimentos, coisa da moda, muitas vezes sem nem questionar se a palavra de Deus autoriza tal coisa. Pode pensar em vários exemplos dos anos recentes. A Reforma Protestante, a partir de mais ou menos 1500. O resultado, a multiplicação de denominações com doutrinas contraditórias. E embora começou como protesto contra a Igreja Católica, hoje, tanta divisão entre os protestantes que mostra a tendência de seguir aos homens e não seguir a palavra do Senhor. O movimento adventista do começo do século XIX e as ramificações que vêm disso. Um movimento baseado na ideia de sinais visíveis da volta de Cristo. E uma ideia que chegou a dominar o pensamento em muitas outras denominações. O movimento pentecostal, começando no começo do século XX nos Estados Unidos, já espalhou para praticamente o mundo inteiro, com ênfase na ideia que pessoas hoje ainda estariam recebendo os mesmos dons espirituais que os apóstolos receberam em Atos capítulo 2. Por isso, chamam de pentecostal. Movimento de avivamento, percebendo as tendências de igrejas ficarem nas suas rotinas, às vezes, de uma coisa que parece morta, vamos dar um jeito de trazer vida. Mas se essa vida não vem de Jesus, o que adianta? Só agitar as pessoas com líderes de torcida que estão animando as pessoas não resolve a necessidade de uma coisa viva dentro de nós. E nas últimas décadas, os ministérios de multiplicação já multiplicaram bastante. Sistemas de discipulado, G12 e outros, que criam uma certa hierarquia dentro dessas igrejas e criam também séries de exigências de regras humanas que não vêm das Escrituras. E em qualquer denominação, qualquer grupo religioso, qualquer movimento, a tendência de começar a pensar de forma partidária, nossas igrejas, nossa tradição, nosso ministério, não deve ser de Cristo. Tudo que fazemos não deve ser em nome do Senhor Jesus. Este é justamente o problema principal, de defender tradições humanas acima da palavra do Senhor. Será que nesses movimentos religiosos hoje, que os princípios defendidos vêm das Escrituras ou vêm dos homens? Porque se não estamos buscando e defendendo a vontade de Deus, não estamos seguindo o Senhor Jesus. Ele mesmo avisou sobre esse problema de seguir tradições humanas quando devemos seguir a vontade de Deus. E ele mostra que a mesma coisa que aplicava naquela época deve continuar aplicando em nossas vidas. Em Marcos capítulo 7, num dos encontros que Jesus teve com alguns líderes religiosos, ele falou sobre exatamente esse perigo de exaltar ideias humanas e desenfatizar ou até desprezar a vontade de Deus. Capítulo 7 de Marcos, versículo 6. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito,
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Ele não poderia ter falado a mesma coisa em muitas igrejas hoje? Que vocês estão guardando suas tradições acima da palavra do Senhor. Uma dessas tendências, especialmente nos últimos 200 e poucos anos, tem sido uma ênfase materialista ao invés de celestial. A esperança de um reino terrestre começou a dominar o pensamento de vários grupos religiosos que ensinam que Jesus vai voltar e reinar aqui, que vai ter uma grande guerra aqui na Terra, e assim pensam em vitória como vitória realizada com armas carnais. Em Hebreus capítulo 4, versículo 11, o autor diz, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. E no versículo 14, ele continua, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aquele descanso que ele está citando aqui se refere ao céu. E diz que nós devemos nos esforçar para entrar no céu onde Jesus está. Ele não ensinou que devemos buscar sinais e esperar algum reino terrestre. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4, Pedro também falou sobre esta esperança celestial que deve dominar nosso pensamento e nosso foco nesta vida. Ele diz, versículos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Ele não deu aqui uma esperança terrestre de um reino aqui, mas a herança é reservada nos céus. E assim, nós não devemos seguir essa tendência materialista de procurar as coisas desta vida aqui. Outro sentido vem no foco na prosperidade e na saúde. E como nós todos entendemos isso, a teologia da prosperidade domina em muitos grupos religiosos hoje. Mas Jesus ensinou outra coisa. Ao invés de imaginar que a vida aqui vai ser sempre de prosperidade e saúde, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E o apóstolo Paulo ensinou uma coisa interessante em Colossenses capítulo 3, que muitos desses grupos hoje precisam compreender que estão incentivando a idolatria. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Paulo disse, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E no versículo 5 ele diz que esse desejo de avareza é uma forma de idolatria. O próprio Jesus falou de uma ênfase até nas nossas preocupações no dia a dia, até do trabalho. O que estamos procurando quando trabalhamos? João capítulo 6, versículo 27, ele disse, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhe para a vida eterna. É claro que nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para comprar comida, para sobreviver nesta vida. Mas estamos só de passagem aqui. Devemos focar a eternidade.
E igrejas que ficam focadas na prosperidade, na saúde, nas obras sociais, tiram o foco do ponto principal e espiritual, que é o desejo de estar com Deus no céu. O servo do Senhor hoje precisa ir contra a correnteza também, quando se trata da questão da impureza. Infelizmente, muitas igrejas hoje estão cheias de imoralidade, de várias formas, aceitando coisas abomináveis para o Senhor. Quando purifica um membro do corpo, está ajudando a purificar o corpo. Então vamos começar com nós mesmos. Tirando a impureza, tirando a imoralidade da nossa própria vida, é uma maneira de tirar esta impureza e purificar o corpo do Senhor. Quando a pessoa recusa tirar o pecado, a igreja precisa agir para se purificar. Em Mateus capítulo 18, Jesus deu um processo para seguir no caso de pecado na vida de algum irmão. Falar primeiro com a pessoa, levar testemunhas, levar o assunto à igreja. Mas ele falou que se a pessoa não se arrepender, precisava ser rejeitada. Paulo fez a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 5. Até usou uma palavra forte, de expulsar a pessoa do meio dos irmãos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, ele falou de nos apartar ou nos afastar de alguém que persiste na desobediência da vontade de Deus. Ele não falou aqui de igrejas que aceitam toda forma de impureza. Venha como está e continue como está. Venha como está para se arrepender e aprender como servir ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Paulo alertou sobre o problema de fermento na igreja. A influência da imoralidade, quando tem aceitação, vai espalhando-se e afetando mais e mais pessoas. Quando pastores vivem na imoralidade ou defendem a imoralidade de familiares, isso dá permissão para a igreja toda praticar a mesma coisa. Mas Jesus não deu a permissão para isso. Nós precisamos continuar contra a correnteza dos movimentos religiosos. Se nós queremos fazer parte da igreja do Senhor, precisamos respeitar o dono. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, fala para nós que a igreja é a casa de Deus. Não é minha casa, não é sua casa, é a casa de Deus. Ele diz aqui, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Qualquer coisa que nós fazemos na igreja, e o fato é que todos os cristãos fazem parte da igreja, a igreja é composta de pessoas, então nunca o cristão está fora da igreja. E qualquer coisa deve ser feita lembrando que estamos na casa de Deus. E assim devemos agir conforme a vontade de Jesus. Jesus que morreu para estabelecer esta igreja, para tirar as pessoas do pecado e dar a vida eterna para os fiéis. E ele, conforme Paulo diz em Colossenses 3, versículo 17, precisa ser respeitado. Colossenses 3, 17, diz, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Devemos agir conforme a vontade de Jesus. E se não ficar dentro desses limites, perdemos a comunhão com Deus. Quase no final do Novo Testamento, a segunda carta de João fala no versículo 9 sobre o perigo de ir além da vontade do Senhor. Diz versículo 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se ultrapassar, se for além, perde a comunhão com Deus. E isso significa que temos que ir contra a correnteza dos movimentos religiosos. Quero encerrar esta mensagem e esta série de mensagens sobre a santidade com a leitura de Efésios 5, versículos 25 a 27. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, santa e sem defeito. Vamos agora para as perguntas bíblicas. A pergunta de ontem. A bacia de bronze que ficava perto da entrada do tabernáculo foi feita de quê? Alternativas. A. Anéis dos homens. B. Brincos das mulheres. C. Colares dos homens. Ou D. Espelhos das mulheres. A resposta certa? D. Espelhos das mulheres. Como diz Êxodo 38, versículo 8. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. E a pergunta de hoje. Poucos dias antes da sua morte, Jesus chegou a Jerusalém montado em que tipo de animal? Alternativas. A. Camelo. B. Cavalo. C. Elefante. Ou D. Jumento. A resposta certa vem no final do próximo episódio. Se você acompanhou todas as mensagens sobre a santidade nas últimas sextas-feiras, você tem uma boa noção da importância de aplicar na nossa vida, na vida particular e na vida coletiva da igreja, esses princípios da santidade. Lembrando que por trás disso é o exemplo perfeito, a natureza de Deus, como Moisés e também Pedro frisaram nos seus livros. Sejamos santos, porque Deus é santo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.